Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, enfim. Bom, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Sou o professor Rafael de Geografia e hoje a aula vai ser um tema bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, aqui nós temos a foto do Thanos, o famoso Thanos, que eu gostei muito quando assisti o filme dos Vingadores, por sinal. E essa aula a gente vai lembrar o que o Thanos tanto queria no filme e por que o Thanos, qual era o motivo dele querer matar metade da população mundial. Bom, no filme ele dizia que era porque os planetas estavam com recursos escassos e que uma forma de você acabar com a escassez dos recursos seria matando metade da população universal. Então é algo um pouco polêmico que ele conseguiu fazer no instalar de dedos, né? Então, bom, o efeito não é assim tão bom, mas é isso. E nessa escuridão do universo de Thanos, a gente pode lembrar de um senhor inglês chamado Thomas. E o Thomas, prazer, Thomas, turma Thomas, vai ser extremamente importante na nossa aula de teorias demográficas. É a nossa segunda parte, é a nossa segunda aula da parte de populações. Bom, Thomas Robert Malthus foi, né, porque já morreu, um economista inglês, sociólogo e clérigo anglicano. E, na realidade, ele escreveu uma obra muito importante, que era um ensaio sobre o princípio da população, certo? E uma dessas partes desse livro tão importante, ele criou o que a gente foi conhecido como teoria malthusiana. E dentro dessa teoria, foi a principal teoria demográfica que a gente estudou, estuda. Desculpa que passou uma moto, eu pausei um pouco. E nessa teoria, onde ele via, ele tinha uma previsão de que uma hora faltaria comida para alimentar toda a população e aquela famosa frase: a população, quando não controlada, cresce em razão geométrica. Recursos de subsistência crescem apenas em razão aritmética. Se você gosta de matemática, essa aula é mais fácil. Se você não gosta, basicamente, as pessoas fazem mais filhos do que produzem de comida. É uma maneira simples de entender. A gente tem que pensar qual é o contexto dentro da teoria malthusiana. A gente tem que ver que o contexto, principalmente da Inglaterra daquele momento, era o contexto de Revolução Industrial. E na Revolução Industrial houve uma intensa urbanização e um aumento voraz da taxa de natalidade. E com isso, com essa migração do campo para a cidade, nesse ambiente pós-industrial, meio caótico, fazia muito sentido essa teoria de que realmente faltaria alimento, porque esse boom populacional, econômico, enfim, gerou, né, essa ideia de que, de fato, faltaria comida um dia se a população não fosse controlada. Enfim, e um exemplo, basicamente, da teoria malthusiana é um gráfico. Não sei se vocês gostam de matemática, mas vamos supor, quando um gráfico ele é exponencial, ele faz uma curva assim, que no caso seria, na visão dele, as pessoas. Porque tendo um raciocínio bem básico das coisas, vamos supor, se eu tenho um casal aqui. Ai, gente, espera que eu tô desenhando mal. E uma mulher, certo? Digamos que eles vão ter 4 filhos, tá? Na verdade, vamos dizer que eles vão ter 2 filhos mesmo. Não vou nem... Ai, é no celular, é difícil. Um menino, uma menina. Aqui já são 4 pessoas. Daí cada um vai casar com mais outras pessoas. Opa. E daí vai ter cada um aqui e aqui. Nossa, gente, tá horrível meu rascunho. Mas
Enfim, o que era 2 pessoas vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, 64, enquanto que a produção de alimentos, por exemplo, não vai crescer nesse mesmo ritmo geométrico, né? Basicamente, o Malthus achava que a gente se reproduzia em uma função exponencial. E ele dizia que isso a cada 25 anos. E pensando que a expectativa de vida não é 25 anos, dá para ter uma noção, claro, que a população acabaria crescendo muito mais do que a produção de alimentos. Tá certo? Só que o Malthus ele errou um pouco em como fazer as medidas para reduzir a população, que não caíram bem, acho que não, e não vão cair em qualquer contexto do mundo, que ele propôs adiar o casamento e o celibato. Duas medidas que ele propunha, que realmente acho que as pessoas não aceitaram tanto e digamos que o Malthus caiu por água abaixo por um tempo. No entanto, surgiu novamente uma nova teoria que é o neomalthusianismo, ou a teoria neomalthusiana, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, que houve também um período de forte crescimento vegetativo da população. Então, a ideia malthusiana volta para o cenário de discussões. E é interessante que a teoria neomalthusiana ela tem por um princípio de que muito filho gera pobreza. E numa visão de senso comum, de fato, muitos filhos geram pobreza, mas ele tem alguns detalhes que é importante frisar. Por exemplo, se você tem 17 anos, 18, 19, até, sei lá, 23 anos, muito provavelmente você ainda não tem os estudos completos, você ainda não tem uma estabilidade financeira. Então, e para você reconstruir uma estabilidade financeira, uma vida profissional de sucesso, a gente crê que isso leva tempo. E se isso leva tempo, concentração, se você vai ter um filho, depois outro, depois outro, depois outro, e por aí vai, uma hora você vai ter essa noção de que, meu Deus, eu sou pobre porque eu tive muitos filhos, porque eu não tive tempo de trabalhar, não tive tempo de estudar, simplesmente fiquei criando. Num contexto ainda de um mundo onde grande parte das mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho, principalmente a posterior à maternidade, de fato, a teoria neomalthusiana ela ganha força, inclusive mais do que a própria teoria malthusiana, no século XIX. Durante o século XIX, mais ou menos, Malthus é do século XVIII para XIX e a teoria do século XIX em si. Então até essa charge é muito boa, porque acreditava-se que esse excesso de pessoas seria um peso para o mundo e que a maneira de você sair da pobreza seria maneiras de evitar ter filhos. Bom, eu vou discorrer sobre isso mais um pouco, sobre a primeira coisa, o contexto. Bom, é importante colocar aqui que tem uma vacina, mas que faz muito sentido hoje, mas né, era um contexto também de novas descobertas médicas e principalmente o uso de medicamentos, de vacinas, isso foi muito importante, principalmente em países mais subdesenvolvidos, onde pela primeira vez as pessoas tinham acesso à vacina, medicamentos básicos. As pessoas não tinham acesso a uma medicina de fato sofisticada, mas só esse básico da medicina já acho que reduz já a maior parte das mortes que seriam causadas por coisas que são evitáveis. Obviamente doenças mais complexas realmente não, mas você introduzir o básico da medicina em sociedades onde as pessoas tinham uma taxa de mortalidade muito alta. Então, um exemplo disso é uma vez, assim, em alguns livros antigos que retratam do sertão nordestino, o pessoal falava que era muito difícil vingar, que seria você chegar à vida adulta. E se você, pela primeira vez, sua família, que tem às vezes 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos, 7, enfim, muitos filhos, todos vão ter acesso a pelo menos vacinas básicas, como por exemplo sarampo, poliomielite, catapora, coisas que aumentavam a mortalidade infantil. Entenda que, digamos que de 10 filhos que um casal tivesse, vingasse 5
Hoje, se tiver 7 filhos, a probabilidade maior é que 7 vão chegar à vida adulta e vão ter mais filhos. Por isso que esse primeiro acesso aos medicamentos é algo que é quando tem o maior boom da natalidade. Até é legal a gente mostrar nos próximos slides. Outra coisa também é que você tem que pensar que é um mundo pós-guerra. E bom, se basicamente teve uma guerra que matou muita gente e, né, enfim, uma crise econômica horrível, uma tensão nuclear no mundo, bom, por que não fazer mais filhos? Né, você chega na pessoa e fala assim, bom, já que o mundo pode acabar a qualquer momento, acho que a maior tristeza, a maior tragédia seria não sentir o prazer da sua boca. Sei lá, enfim, não sei, são tempos românticos, tempos de desastre, brincadeiras à parte. E também o período conhecido como Baby Boom. Isso principalmente nos países mais ricos, mas no geral também. As pessoas voltaram a ter bastante filhos. Isso nos anos 50, 60, né, final dos anos 40. Enfim, o pós-guerra as pessoas falaram, não, vamos recompensar todo mundo que se foi na guerra. Então voltou a ter famílias maiores. Os Estados Unidos é um exemplo de lugar que as famílias eram maiores, também um pouco em alguns países da Europa, etc. E vamos então para a teoria neomalthusiana, tá? Ou seja, propunha basicamente o controle da natalidade. A China é um exemplo de país que adotou a teoria neomalthusiana e fez a famosa política do filho único, algo muito polêmico, muito discutido, até um pouco triste, né, quando a gente analisa a maneira que foi implementada. E o que é interessante é que ela foi uma teoria que ela não foi utilizada por países ricos, mas sim por, na maior parte, por países pobres. Se você pegar a China, de certa maneira o Egito adotou, né, naquela ditadura do Nasser, algumas medidas neomalthusianas. Enfim, não foi utilizado por países ricos, porque esses países que se desenvolveram no pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil não exatamente, mas você pode ter um exemplo pelo Brasil aqui, pela sua família. O boom demográfico brasileiro foi no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente por esses fatores que a gente conversou anteriormente. Era um país muito carente, essencialmente rural, que viu pela primeira vez o acesso a coisas que até então não eram possíveis aqui, né? Coisas que não eram possíveis. E o lema dessa teoria é que o excesso de filhos causa pobreza. Será? E vamos para a próxima variação, que é a teoria eco-malthusiana. Ela é um desdobramento da neo-malthusiana, que se fortalece depois dos anos 70 com o começo do ambientalismo. Basicamente, querendo dizer que, bom, muita gente no mundo vai poluir mais, vai consumir mais alimentos, mais minério, enfim. Quanto mais pessoas no mundo, maior vai ser o consumo. Quanto maior o consumo, mais vão destruir mais o planeta. E é por isso que essa é a teoria do Thanos, né? O Thanos nada mais é do que um eco-malthusiano. Talvez um eco-malthusiano não compreendido, um pouco radical, mas basicamente é isso. Quando você pensa em eco-malthusianismo, lembra do Thanos. Ele queria proteger os recursos, entre aspas, para criar uma abundância de recursos. O que é a teoria eco-malthusiana? Tanto a eco-malthusiana como a neo-malthusiana, como a própria malthusiana, ela não considera, no caso da malthusiana, é o fator de que teve a revolução agrícola. Então, a produção de alimentos ela cresceu mais que exponencialmente por um momento, com novas técnicas de cultivo. A teoria neo-malthusiana, a gente tem que entender que você dizer que a pessoa ela fica pobre por ter filhos não é verdade, porque também, mesma coisa, se o Bill Gates tiver vários filhos, ele não vai deixar de ser rico, por exemplo. E uma pessoa extremamente pobre, se ela tiver um filho só, também não vai deixar de ser extremamente pobre. Ela não é exatamente completa. E dessa oposição que surge a teoria reformista ou marxista ou socialista.
que ela quer dizer que não é o excesso de filhos que causa a pobreza, mas sim que a pobreza gera o excesso de filhos, que uma população que não é instruída tende a ter mais filhos, não necessariamente ela vai ter mais filhos, mas que ela tende a ter mais filhos. E, enfim, população que não tem o acesso à educação, acesso a não só a educação no sentido escolar, mas educação sexual mesmo, de você ter noção de preservativos, de métodos contraceptivos. Ou seja, ela tem uma ideia um pouco mais humana. Um exemplo disso é que na Europa é um lugar extremamente rico, mas você acha que a Europa é rica porque as pessoas têm menos filhos, ou as pessoas na Europa têm menos filhos porque são ricas? Na Noruega, por exemplo, na Suécia. Isso é um levantamento importante de se fazer. Enquanto que a teoria da transição demográfica já tem essa visão. Basicamente, se você pegar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, é a taxa de crescimento vegetativo. Brincadeira. Como eu estava comentando com vocês, eu vou até ligar aqui o meu marcador. Bom, vamos imaginar um país pré-industrial. Um país realmente subdesenvolvido, aqueles Serra Leoa, Sudão do Sul, aqueles lugares realmente bem pobres, bem rurais, assim, economias que se você volta séculos para você compreender. Lá, digamos que as pessoas, é aquele mesmo caso que eu dei do Nordeste brasileiro, em algum dado período de tempo. Nasce muita gente, mas morre muita gente. Então o crescimento ele é pequeno. Aqui é a taxa de crescimento. Enquanto que numa segunda fase, que é uma fase de transição, o crescimento ele vai explodir. Porque o cuidado básico, o saneamento, vacinação, remédios dos tipos mais básicos são os mais importantes para evitar a maior parte das mortes. É claro que em países ultra desenvolvidos você tem mais acesso para coisas raras, mas se num país como o Brasil, Índia, China, África do Sul, você tem um acesso às coisas mais básicas, você já reduz substancialmente a taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade vai se manter a um primeiro momento. Isso que é interessante. Porque uma sociedade está habituada a ter muitos filhos, uma sociedade que ela começou a ir para o ambiente urbano nesse momento, ela não vai mudar isso de imediato. Agora, numa terceira fase, isso sim. A taxa de natalidade ela reduz ainda mais, a taxa de mortalidade reduz um pouco mais, até que chega uma hora que é praticamente estável. Porque as pessoas realmente têm poucos filhos, mas se morrem muito pouco também. Então é interessante que o crescimento vegetativo dos países mais pobres e dos mais ricos, não mais pobres, populações mais antigas, de uma urbanização mais antiga, é muito similar. O crescimento em si, por conta disso. Um é porque nasce muito e morre muito. E no outro é porque nasce pouco e morre pouco. É o caso de uma pirâmide etária que já não é mais uma pirâmide, é um quadrado praticamente. Muito comum em alguns países, principalmente os envolvidos da Ásia e os da Europa. Outro conceito legal é eu colocar sobre a PEA e a PEI. Bom, o que é a PEA? A PEA é a população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão em idade ativa, sendo ela pode ser classificada em uma pessoa ocupada ou desocupada. Basicamente, sim, o governo diz que você é desocupado dependendo da sua atividade, né? Fazer o que acontece. No caso, o que seria uma população ocupada? A população ocupada é aquela população que está em idade ativa, assim como as pessoas desocupadas, porém elas exercem alguma função. E já alguma função, não necessariamente um trabalho remunerado de uma maneira, por exemplo, carteira assinada.
se você exerce alguma função, enfim. Então, na realidade eu acho que eu até falei um pouco errado, porque a população ocupada é quem está exercendo, né, algum trabalho, ou está em férias, enfim. Já a população desocupada são aquelas pessoas que, digamos, ou eles são desempregadas, ou são pessoas que queriam estar ativas, o desocupado. É a pessoa que está reclamando de emprego no Facebook, aqueles memes, tipo, nossa, ninguém me emprega, essas coisas. É o Brasil de hoje. Já a população economicamente inativa são aquelas pessoas ou que estão incapacitadas para o trabalho, pessoas que desistiram de procurar emprego, que a gente chama de desalento. É quando você já está tão ruim a situação, você já desistiu, entendeu? Já abriu mão, vai vender arte na praia e é isso, né? Na realidade não, porque vender arte na praia você também acaba ganhando, trabalhando, não mesmo registrado, mas é. Ou pessoa que não opta por trabalhar, entendeu? Essas pessoas que dão aula em cursinho online, essas coisas assim. E já vamos para a parte da distribuição da terra. A sala vai ficar um pouquinho grande, não vai ter exercício. O que a gente pode perceber no Brasil é que tem uma hipertrofia do setor terciário. Tá? O que é o setor terciário? Comércio e serviços. Vamos supor, se você trabalha num banco, numa padaria, numa loja de roupa, enfim, qualquer lugar basicamente desse espaço urbano, digamos assim, comercial, ou você presta serviços, você é um fisioterapeuta, você é um médico, um bancário, enfim, basicamente a concentração das pessoas hoje no Brasil estão no setor terciário. E tem duas parcelas menores no setor primário da economia, que é o setor extrativista, né, no caso, agricultura, pecuária, extrativismo mineral, enfim, é isso. E o setor secundário, que é o setor industrial, teoricamente, seja a indústria pesada, de bens duráveis, não duráveis, e de, como se diz, semiduráveis, enfim. O setor secundário é da indústria, o primário é do extrativismo, as atividades, né, básicas da economia, né? O setor terciário, comércio e serviços. E por que a gente vive essa hipertrofia do setor terciário? A gente tem que ver que o Brasil é um país anteriormente rural, que nunca, até que hoje vive uma desindustrialização e um processo de urbanização. Na verdade, o processo de urbanização mais acalmando e uma desindustrialização constante. Ou seja, a maior parte dos serviços eles vão ir para o setor terciário, isso é uma tendência. Primeiramente, pela mecanização do campo no setor primário, e posteriormente a gente coloca a mecanização das fábricas. Hoje uma fábrica, por exemplo, de carro emprega muito menos do que empregava há 30 anos atrás. Hoje é tudo robô. As pessoas trabalham muito pouco em fábricas, assim. Tem poucos funcionários numa fábrica, como por exemplo, da Volkswagen. A demissão ao longo dos anos foi gigantesca. E uma observação sobre a PEA, que é muito importante falar, é a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa distribuição entre homens e mulheres hoje, mesmo que ainda haja um machismo estrutural, até na questão de salários mesmo, é quase igual a participação entre homens e mulheres. Isso é uma coisa interessante, que foi crescendo muito ao longo das décadas. Nossa, eu escrevi errado. O crescimento do trabalho informal, o trabalho infantil e a distribuição da PEA por cor de pele, que basicamente dizer que que existe um racismo estrutural, onde a maior parte das pessoas brancas recebem mais que as pessoas negras e vice-versa. E não são as pessoas como... Enfim, no geral, né? A gente sabe com essa situação. E já o IDH é uma parte muito interessante, que foi um método que é utilizado pela ONU, ele é um método utilizado pela ONU, para distinguir a qualidade de vida dos países. Então vamos supor, é o Índice de Desenvolvimento Humano. O
que seria o desenvolvimento humano? Bom, você acha que você viver muito é um sinal de que você tem uma qualidade de vida boa? Eu acho que sim, acho que todo mundo, né, quer viver muito, né? Não necessariamente viver muito, mas viver, né, pelo menos uns 80 anos, acho que é o que todo mundo quer. Você quer ter uma boa saúde, você quer ir num hospital bom e, né, você poder ir no hospital bom onde você quiser, perto da sua casa. Escolas, como são as escolas onde você mora? Enfim, e isso é o IDH, ele vai medir a qualidade de vida de um país, tanto pela renda, educação, saúde, por diversos fatores. É interessante frisar que o Brasil ele tem um IDH alto, porém isso não quer dizer que ele seja um dos mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Basicamente hoje o IDH considerado alto é acima de 700. O Brasil é 700 e pouquinho. O que ocorre? Basicamente, depois da mudança de cálculo do IDH, se vocês pesquisarem mais a fundo, praticamente quase todos os países têm IDH alto. É muito raro um país de IDH médio e baixo. O médio nem tanto, mas o baixo mesmo é realmente diferente. É mais difícil de se achar. Claro, você pega países como Haiti, no caso. Ainda eu acho que é um IDH médio baixo, tipo médio quase baixo, mas uma Serra Leoa, Sudão do Sul, Afeganistão, esses lugares que realmente você não quer morar, né? Felizmente. E os lugares que todo mundo quer morar, Islândia, Noruega, Austrália, Canadá, Irlanda, Suécia, Suíça, Japão, França, enfim, são os lugares que você... Basicamente, o IDH, você pode saber, gente, onde você quer morar se não for sair do Brasil. Com certeza você vai querer morar num lugar de IDH mais alto que o Brasil. É muito raro alguém querer sair do Brasil para um lugar de IDH baixo. Até para você ter uma noção mais ou menos do que seria a qualidade de vida. Pensa o que faz você querer ir tanto para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, por que a gente fala tão bem desses lugares, porque as pessoas querem tanto morar nesses lugares. Bom, se o IDH da África fosse melhor que a da Europa, não teria pessoas morrendo em botes para ir para a Europa. Né? E aqui é interessante o IDH por estados no Brasil, que é nítido um nível realmente bem menor por parte dos estados do Nordeste e do Norte. Está um pouquinho desatualizado os dados, porém continuam. É legal dizer que o Distrito Federal é o melhor IDH, porém a gente tem que considerar que é um lugar muito pequeno e tem uma renda muito alta, né? Os políticos estão lá, etc. Os políticos, né? O dinheiro de todo mundo está lá. E seguido por São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, os estados aqui do Centro-Sul. É nítido que os estados do Centro-Sul têm um IDH melhor do que os da região amazônica e Nordeste. E é interessante também dizer que Santa Catarina tem a maior expectativa de vida do Brasil, porém não é o maior IDH. São Paulo, com exceção do Distrito Federal, é o maior IDH pela oferta até de hospitais, educação, porque o IDH ele vai ver os serviços públicos, mas não só os serviços públicos. Por exemplo, os Estados Unidos tem ótimos serviços e a população tem um acesso a esses serviços amplo. Porém, não são necessariamente serviços públicos ou gratuitos, que tem essa diferença. Nem tudo que é público é gratuito em todo lugar do mundo. Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Eu não coloquei exercício para não aumentar ainda mais. Eu acho que eu estou até cansado, estou com dor de cabeça. Eu acho que é isso, gente. Boa noite. Boa aula.